Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens com o tema O Deus das Escrituras, que diz respeito às formas de como Deus se revela para o seu povo. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Nós vamos ler o profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 e 29. Se você conseguir ou puder abrir as escrituras, Joel faz parte daqueles pequenos profetas, né? Você vai em Mateus, volta um pouquinho, se não se acompanha, fica de pé comigo. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 28 e 29. Diz assim as escrituras do Senhor: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os seus servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Pai, é a tua palavra. Espírito Santo, querido e amado, fala conosco, ministra nos nossos corações, revela as pérolas contidas, nos direciona, Senhor, a caminhos que ainda não trilhamos. Que esta palavra não fique somente no nosso racional, mas que ela possa descer ao nosso coração e gerar vida e vida com abundância. Que a nossa alma nessa noite se aquiete e que o Senhor tenha liberdade de operar o teu querer e o teu realizar. É o que nós te pedimos, Pai, de uma forma singela e dependente totalmente do Senhor. Fazemos isto e oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-se. Eu entendo, nesta passagem do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que aqui, quando ele fala, né, sobre derramarei do meu espírito sobre toda a carne, está falando de pessoas, seres humanos. E ele vai falar, né, os velhos, os jovens, os filhos, os servos. Ele não faz distinção aqui. Há uma promessa no livro de Joel que eu creio que desta forma que aqui está, estabelece a igreja do Senhor Jesus, que são homens e mulheres, pais e mães, filhos e filhas, todos juntos, num só propósito, numa só direção. Então aqui eu creio que a palavra de Deus está dizendo, olha, sobre toda a igreja, independente da idade, independente, né, da circunstância, do conhecimento, independente do papel familiar, independente se é servo ou não é, independente, derramarei do meu espírito. Nós falamos aqui que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós também falamos aqui que nós, para atrairmos ou termos o Espírito Santo, nós temos que ter o coração puro, limpo. E hoje eu quero falar do Espírito Santo na igreja. Porque eu creio que esse livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29, ele vai declarar aqui um povo. Lá no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, capítulo 7, quando João, ele vê aquela multidão chegando, né, diante do trono, ele diz, quem são esses que estão chegando? Ele falou, essas aqui são as pessoas que foram lavadas na grande tribulação. De todos os povos, línguas e nações, a igreja chegando diante do Cordeiro para o adorar em espírito e em verdade. Então eu quero dizer aqui, queridos e eternos irmãos em Cristo Jesus, que a palavra igreja, ela vai trazer um significado no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. É a primeira vez, é Eclésias, é a primeira vez que vai aparecer nas Escrituras, quando o Senhor Jesus Cristo, ele relata. Ele vai falar o quê? Né? Tu és Pedro, falando com o seu discípulo, com o apóstolo Pedro, dizendo, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ali é a primeira vez que aparece
essa palavra igreja através dos lábios, da boca, do ser de Deus, do Senhor Jesus. Amém? Então nós entendemos que há um propósito, há um projeto do Senhor para a igreja dele. Qual é esse propósito? Essa pessoa do Espírito Santo atuar, capacitar, abençoar, né, solidificar a boa obra. Por que boa obra? Lá em João, capítulo de número 18, abre lá comigo, vamos embora, vamos junto nessa. João, capítulo de número 16, versículos 7 e 8, diz assim, vou ler para os irmãos. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está declarando, olha, a minha igreja, ela será convencida e capacitada pelo Consolador, pelo capacitador, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo operando dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E como se dá isso? Que forma que vai se dar isto? Né? De que maneira vai se dar isso dentro da igreja? Bora lá. Atos capítulo de número 2. Nós vamos declarar aqui essa passagem tão conhecida nossa. No livro de Atos capítulo de número 2. Estava ali reunidos os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, não saiam de Jerusalém antes que do alto vocês recebam a pessoa do Espírito Santo, o poder do amor, o poder da renúncia, o poder do perdão. Todas essas virtudes estão na pessoa do Espírito Santo. Vocês não saiam do cenáculo. Se reuniram naquele lugar, naquela hora, 120 pessoas na mesma fé, aguardando a promessa de Jesus Cristo, que para testificar a promessa de Joel, que seria derramado sobre toda a carne, né? O Espírito de Deus. E Jesus diz, é importante que eu vá, em João 16, para que ele possa vir, porque se eu não for, ele não tem como vir. Amém, amém? Agora, vem a promessa, não saiam daqui, que a promessa ela vai se cumprir. Então eles estão ali, ficaram uma semana, ali em oração, aguardando o momento que os céus seriam abertos, e viria ali o poder, a promessa que vai se cumprindo, não como no Velho Testamento. Por quê? Porque no Velho Testamento estava ali, tem que molhar a garganta, senão minhas cordas vocais estão me acabando. Deus vai me capacitar em nome de Jesus. No Antigo Testamento, a pessoa ali, como Bezael, ele foi ali, o Espírito do Senhor tomou Bezael, um jovem de aproximadamente 15 anos, para ele fazer o quê? Os utensílios da casa de Deus, a arca da aliança, os querubins, não é isso? Bezael, desconhecido até aquele momento, mas quando o Espírito Santo toma posse de Bezael, ele faz todo o projeto do tabernáculo. A Bíblia não vai nos falar, no livro de Samuel, que Davi, um menino de 13 ou 14 anos, ruivo, né, de gentil aspecto, né, vem ali, o Espírito do Senhor se apossou de Davi para cumprir um projeto de Deus. E assim foi o Velho Testamento todo. Uma pessoa ali, vinha o Espírito Santo, né, e o capacitava para o projeto. Mas agora, no Novo Testamento, a partir desta promessa do Senhor Jesus Cristo, não é uma pessoa, é a igreja de Cristo. A igreja, a noiva de Cristo, que será conduzida, será abençoada, fortalecida, curada, liberta pela pessoa do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Hoje, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos o corpo e Ele é o cabeça. E Ele diz, eu vou, né, para que o Espírito Santo venha para quem? Para a igreja, para os velhos, para os casados, para os jovens, para que possa sonhar, para que possa profetizar, para que a palavra do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, possa se cumprir e nenhuma palavra cair por terra, mas que todas as palavras que foram profetizadas através do Espírito Santo, ela possa se cumprir na vida da igreja e através da vida da igreja. Então esses 120 irmãos, 120 pessoas, a igreja ali na fé, reunida, aguardando o momento do Pentecoste. Pentecoste porque havia ali uma festa
e as pessoas vinham de todas as cidades circunvizinhanças para comemorar o Pentecoste, mas eles estavam ali. Eu aprendo algo aqui com o Pentecoste, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. As festas não é mais importante do que aguardar a promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas. O povo estava na festa, o povo estava se alegrando, o povo estava se embebedando, o povo estava comendo, mas tinha 120 pessoas que queriam algo a mais. Tinha pessoas ali que estavam aguardando uma promessa de excelência que excedia tudo aquilo que aquelas alegrias passageiras que as pessoas estavam tendo naquele lugar, naquele momento, né, no andar ali na cidade, comemorando a festa, mas eles estavam aguardando a festa que vem do trono do Pai. E a Bíblia vai nos falar no capítulo de número 2, diz assim: cumprindo o dia de Pentecoste, no capítulo 2, primeiro versículo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E ali as pessoas estavam lá embaixo, começaram, não são esses os galileus, como é que estão falando, pronunciando, né, os nossos dialetos, as nossas línguas, que estão bêbados, o que está acontecendo? E de repente sai Pedro e começa a pregar o evangelho da graça. Começa agora a história da igreja ser instituída no povo do Senhor. Começa agora, né, o resgate dos filhos de Deus a serem colocados, a serem trazidos, a serem direcionados para a grande reunião nos templos, para glorificar o nome do Senhor. Então o apóstolo Pedro ele começa a pregar o evangelho do reino, trazendo a pessoa de Cristo, né, aquele que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e dizendo, foi os nossos pecados. E a Bíblia vai falar no versículo de número 37, essas pessoas ouvindo o que Pedro falava, eles compungiram-se, não deixaram ele terminar de fazer a pregação em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha, uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando prega a palavra, as mudanças acontecem. Eles não entendiam o evangelho da graça, eles não entendiam o derramar do Espírito Santo, mas quando a igreja, ela é visitada, ela é batizada, é isso que nós vamos falar hoje, batizada, como se fosse uma pessoa que, olha, eu cheguei não como visitante, eu cheguei para morar com vocês. Isto que é o batismo do Espírito Santo. Eu não cheguei como visitante, mas eu cheguei para estar com vocês, para compartilhar com vocês, para caminhar junto com vocês, para ser um companheiro de vocês, para estar ao teu lado em todo o tempo até a eternidade. Então esta pessoa capacita o apóstolo Pedro abre os lábios, né, dá o seu ser como ferramenta na mão de Deus, e 3.000 pessoas são angariadas, são alcançadas para o reino do Senhor. Nós temos ali, e quem gosta de história da igreja vai saber, tem 120 pessoas buscando o Espírito Santo, e de repente nós temos 3.120 pessoas, e aí nós vamos ter aí, vocês vão ver a história, nós vamos ter dificuldades econômicas, a cidade vai passar por situações difíceis, porque as pessoas que estavam ali, estavam na festa, não voltaram mais para as suas cidades, ficaram, porque o Espírito Santo, ele nos prende com laços de amor, e eles queriam conhecer mais, eles queriam, ter mais entendimento, a experiência ser maior a cada dia. Então eles foram ficando em Jerusalém, a igreja com mais de 3.120 pessoas crescendo, o Pentecoste, né, do povo judeu. Este foi o grande selo, a grande marca. Mas, como nós falamos no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, ele não veio somente para os jovens, ele não veio somente para os velhos, ele veio, né, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 7, para todos os povos, línguas e nações. Ele veio para todos aqueles que creem e confessam o teu nome como único e Senhor e Salvador da sua vida. Então esse é o primeiro, na minha concepção, na minha leitura, esse foi o grande start, o Pentecoste dos judeus. Aqui está o grande presente, né, dos judeus. Agora no livro de Atos, capítulo de número 8, ele vai trazer, acompanha comigo, vamos embora? Glória a Deus.
A Bíblia vai nos falar, eu quero ler aqui alguns versículos, Atos capítulo de número 8, diz assim: também Saulo concediu morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, já que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão, porque tinham sido apedrejados, o primeiro mártir da história, que quando ele está sendo apedrejado por amor a Cristo, o céu se abre, ele vê Cristo à direita do Pai, e ele repete as mesmas palavras que Jesus na cruz do Calvário: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ele era um diácono, ele era um obreiro. Saulo, no versículo 3, assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando o quê? A palavra. A palavra que gera vida, a palavra que liberta, a palavra que abençoa, né? Então, estavam pregando a palavra. E descendo Filipe, que era um obreiro, a cidade de Samaria lhe pregava a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvindo e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos, eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da mágica. Tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é grande virtude de Deus. Atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, do lado. Ali, onde Filipe ia, ele também ia. Vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui nós estamos falando de um povo chamado os samaritanos. Você lembra daquela mulher de Samaria que estava no poço de Jacó? Lembra dessa história? Amém? Quem está comigo, diga amém. Então, os samaritanos, né? Samaria, ela foi sitiada pelos assírios. E aquele povo, ele foi levado ao cativeiro. Então, os nobres, os donos de fazenda, foram levados para o cativeiro. Quem ficou lá? Os empregados, os servos. E eles tinham uma cultura, um costume daquela época. Qual que era? Eles traziam, né, algumas pessoas da Síria para tomar conta das terras. E ali, o que aconteceu? Vai passando os anos, os assírios começaram, né, a ter relacionamento com as judeias, com as mulheres, os homens com as mulheres assírias. Então, esse povo, ele foi um povo misturado, né? Então, eles não eram nem assírios, eles também não eram judeus. Por isso que os judeus se vestiam de uma forma e os samaritanos se vestiam de outra. Por isso que os samaritanos adoravam lá no monte e os judeus em Jerusalém. Era esta a questão que aquela mulher samaritana diz: aonde nós devemos adorar? Aqui ou lá em Jerusalém? Ele diz: oh, Deus é Espírito. Lembra de João 4, 23, 24? Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então os judeus tinham um povo que era um povo impuro. Por que era um povo impuro, né? Porque tinha essa mistura. Agora, para Deus, é todos os povos, línguas e nações. Deus não faz acepção de pessoas. Então foi um momento difícil, foi um momento de guerra, mas Deus não esqueceu de nenhum deles. Então Filipe vai lá, prega o evangelho. Só que aí o apóstolo Pedro, né, fica sabendo que a palavra, e vamos lá. Vamos embora, João. Vamos lá pôr a mão, porque aí vem o Espírito Santo. E vem o Espírito Santo sobre os samaritanos. Este é o segundo Pentecoste.
quando vem sobre aquele povo, né, o derramar do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. E fecha-se ali, né, não somente os judeus, mas agora a igreja em Samaria, né, não é porque são samaritanos, aos olhos humanos, eles são misturados, não é uma raça pura, podemos dizer assim de uma forma grosseira, mas para Deus existia um propósito para a igreja ser instituída, estabelecida, alicerçada naquele lugar, porque a obra não é de homens, a obra é de Deus. Então, naquele momento, samaritanos, eles são inclusos na obra da cruz do Calvário. Esse povo, ele também é direcionado para onde? Para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Como Deus, ele é maravilhoso. O homem pode falhar, o homem pode errar, mas Deus não descarta ninguém do seu propósito, nem do seu projeto. Nós temos aqui no livro de Atos, capítulo de número 10, diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem era um gentil. Esse homem não fazia nem parte dos judeus e nem fazia parte da mistura de samaritano, que era judeu, com assírio. Agora já era um outro povo que representa nós. Esse Cornélio representa nós, que não fazemos parte do judaísmo de Israel. Esse é o gentil, que somos nós, que fomos enxertados na videira verdadeira. Amém ou amém? Glória a Deus por isso. Então, diz as Escrituras que Deus ouviu a oração dele. Diz lá no versículo 3, este quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas, aqui está a esmola, mas é as tuas ofertas, têm subido para a memória diante de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui fala o quê? Olha só, né? Um homem que não pertencia ao judaísmo, mas ele tinha simpatia pelo Deus de Israel. Então ele tinha temor e tremor quando falava do Deus de Israel. E ele fazia esmola ou oferta e orava ao Deus de Israel. E Deus não só viu a oração dele, mas também viu as ofertas, a entrega de coração de um gentil, de uma pessoa que não fazia parte da aliança com os judeus, mas um povo estranho, um povo distante. Agora, Deus fala para ele: olha, eu ouvi a sua oração, eu vi aqui as suas esmolas, a sua oferta. Peça agora, né, para três pessoas irem até Jope e fala para Pedro vir até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, Cornélio está em Cesareia, Pedro está em Jope, um dia de viagem. Pedro estava lá na oração, ele estava orando, Pedro estava orando. E de repente, na hora que ele termina de orar, dá uma fome em Pedro. Aí Pedro, né, com fome, ele vai ver o que tem para comer. Mas de repente, aparece uma visão do céu. E diz assim para Pedro, lá no versículo 10. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro lhe disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez, não faças tu comum ao que Deus purificou. Está lá no versículo 15, versículo 16, aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tomou a recolher no céu. E aí Pedro, estando duvidando assim acerca de que seria naquela visão que tinha visto, por quê? Porque os judeus eles não comiam certos animais que para eles eram puro, como porco, como não é ovelha, é da Páscoa, como é que é? Coelho, não comia coelho. Caranguejo, não comia caranguejo. Né?
Então, os judeus não comiam essas coisas. Mas os gentios, né, que representam nós, come tudo, não é? A gente come tudo. Pois na mesa a gente está traçando. Crente é uma benção, não é? Convida o crente, você vai saber o que ele come e o que ele não come, né? Então era muito difícil esse relacionamento, sentar na mesa para comer com o gentio, porque ele ia comer coisas que para ele era impuro. Então Deus estava ensinando, que estava quebrando alguns paradigmas. E quando ele termina de ter essa visão, começa a ter uma autorreflexão, bate na porta e diz, olha, tem lá em Cesareia, tem um homem chamado Cornélio e mandou te buscar. O Espírito Santo já tinha convencido Pedro, então Pedro vai. Quando Pedro chega lá em Cesareia, na casa de Cornélio, Cornélio cai de joelho nos pés de Pedro, olha só, né? Porque ele falou assim, tem que vir alguma coisa, porque se Deus mandou trazer Pedro, olha o temor desse homem, gente. É porque tem alguma coisa de excelente que Deus está preparando para mim. Agora veja a humildade de Pedro, bora lá? Versículo 25 do capítulo 10. Aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio, recebeu e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. A glória de Deus não é nossa. Vocês estão entendendo? A glória é de Deus, não é nossa. A honra e o louvor é para Ele, não é para nós. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Aí Pedro começa a pregar o evangelho naquele lugar. Pedro começa a falar de Cristo, começa a falar da cruz do Calvário, começa a falar de arrependimento para aquele homem. E lá no versículo de número, deixa eu ver aqui, 34, se eu não me perdi, aqui. E abrindo Pedro a boca, disse, olha que coisa maravilhosa, gente, né? Sabe aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa não tem jeito? Pode pedir perdão. Pede perdão agora. Sabe aquela pessoa? Esse não tem jeito. Esse vai para o inferno. Você começa a pedir perdão agora. Olha só. 34. Abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está pregando o evangelho e fala, não é possível. Deus não faz acepção de pessoas. Que coisa maravilhosa. É propósito. Está trazendo o quê? Está trazendo para a igreja. 37. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Olha, não tem uma lógica? Presta atenção nisso, para você guardar no teu coração. Não existe uma lógica. Lembra que Jesus falou? Olha, vocês vão pregar, né, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Lembra disso? Não muda. Deus é fiel. A palavra dele, ela vai se cumprir. Você entende que começa na Judéia, depois vai para Samaria, lembra? Está aqui. Os registros estão aqui. Como o Espírito Santo, ele testifica aquilo que ele já escreveu. Né? Através da vida de Lucas, ele inspira Lucas a escrever aquilo que vai acontecer. Existe uma lógica cronológica que vai acontecendo para que a igreja do Senhor tome forma e ninguém fique de fora. Mas que todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tenham o capacitador para que ele possa andar em novidade de vida. Quem está entendendo, diga amém. Lá no versículo de número 44, vamos ler esse versículo, que ele é muito interessante. Diz assim, dizendo Pedro, ainda estas palavras, quais são essas palavras, né? A respeito do testemunho de Cristo. Caiu, olha só o Pentecoste no gentio. Olha o terceiro Pentecoste das Escrituras aqui no gentio. Caiu o Espírito Santo. A promessa se cumpriu. Ele estava fazendo o quê? Pregando a palavra. Ele estava abrindo, né, as Escrituras, falando de Deus, e aonde nós temos a pessoa do Espírito Santo? Quando nós falamos da palavra de Deus. Porque se ele é o autor, nós falamos daquilo que ele escreveu, ele se faz presente. Quem está entendendo, diga amém. Então as Escrituras vão dizer assim,
Versículo 44, novamente, para você guardar no teu coração isso. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Não é maravilhoso, irmãos, como Deus é fiel? Por isso que lá no livro do Apocalipse, todas as línguas, povos e nações, chegando até o trono de Deus, pelo poder do Espírito Santo, vivificando a sua palavra no coração da igreja que somos nós. Maravilha, maravilha. Né? Lá no capítulo de número 11, versículo 15, vamos ler comigo lá. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também aqui Pedro está relatando. Olha só, a conexão que Pedro faz, para você não ter dúvida e testificar do Pentecostes do qual estou falando, para não cometer heresia. Pedro está falando assim, olha, caiu o Espírito Santo aqui, como foi lá conosco em Jerusalém. Está aqui, bora lá? Vamos ler? Versículo 15 do capítulo 11. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, ao princípio. Olha o Pentecostes aqui novamente, testificando que era o mesmo poder. Aqui não apareceu línguas, aqui não apareceu o vento, mas aqui teve o Espírito, né, de Deus, a pessoa do Espírito Santo, entrando, batizando aquela igreja, fazendo daquela igreja, né, um marco naquela hora. Você pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia vai relatar o quarto, que está lá no livro de Atos, capítulo de número 19. Quero ler com os irmãos. Nós vamos ler hoje, né? Que bom, né? A Bíblia é benção, né? Quem gosta de ler a Bíblia, diga amém. Glória a Deus. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Opa! Tem uma palavrinha aí? Então, para mim receber o Espírito Santo, eu tenho que crer. E eu tenho que crer na palavra. Porque se eu não creio, eu sou apenas um religioso. Mas se eu creio, o Espírito Santo faz parte da minha vida. E disse, recebesse vós o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? Então, e disseram, no batismo de João. Aqui estava esse povo. Então, vamos lá. Vamos recapitular para você entender, né, a pessoa do Espírito Santo na igreja. Ele está ali angariando e trazendo para a igreja. Angariando e trazendo para a igreja. Da onde? Dos judeus. Amém? Os samaritanos. Amém? Os gentios. Amém? Agora, ele vai ministrar para quem? Para os discípulos, né, do Velho Testamento, no qual andava com João. Foram batizados no batismo do arrependimento, mas ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Então agora ele vai trazer o quê? Os seguidores de João, aqueles que testemunharam o operar de Deus na vida de João, né? Os discípulos do Velho Testamento também vão vir, vão ser direcionados para onde? Para a igreja. Quem faz isso? O Espírito Santo. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não, mas agora vocês vão conhecer, porque vocês têm um caminho a ser percorrido. É disso que nós estamos falando. O Espírito Santo na igreja. Então, eles estavam aonde? Estavam lá no versículo de número 1, está dizendo, chegou aonde? A Éfeso. Você lembra a igreja de Éfeso? Depois foi instituída, foi alicerçada, foi levantada a igreja de Éfeso. Você veja como é que o Espírito Santo ele trabalha. Como é que ele levanta as pessoas, os povos, as línguas e nações em todos os lugares para um propósito, para um projeto, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo sendo levantado pelo Espírito Santo. Versículo de número 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas, e agora aparece um detalhe, que nesse ponto aparece, e profetizavam. Vocês estão entendendo os pontos básicos?
os pontos-chave. Agora, eles não somente falavam em línguas, ou seja, a língua de outros povos, ou língua dos anjos, ou estranha. Agora eles começaram a profetizar também. Olha a capacitação, gente, coisa maravilhosa. A pessoa do Espírito Santo na igreja. Então ele profetiza o quê? Ele profetiza capacitação, ele profetiza fortalecimento, ele profetiza o quê? Cura, ele profetiza libertação, ele profetiza, o operar de Deus. O Espírito Santo agora começa a operar na vida dessas pessoas. Então nós temos aqui 4 etapas: os judeus, os samaritanos, os gentios e os discípulos de João Batista. Diga glória a Deus. Agora, a carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12, nós vimos aqui pelo menos quatro Pentecostes, à luz das Escrituras, pelo menos 4. Paulo diz, em Coríntios 12, 12 e 13, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Agora ele vai fechar o pensamento, presta atenção e guarda nesse coração abençoado seu aí. Judeus, gregos, servos, livres, e todos temos bebido o mesmo Espírito. Vocês estão entendendo? Diga amém. Vocês estão entendendo? Voltamos a Joel, capítulo 2, versículo 28. Só que a igreja agora é formada. Formada por quem? Por aquelas pessoas que o Espírito Santo foi chamado. Então, quando nós falamos do batismo do Espírito Santo, esse batismo já se deu. Aonde já se deu? O judeu já foi batizado, os samaritanos já foram batizados, os gentios já foram batizados, os discípulos do Velho Testamento já foram batizados. E nós agora? Agora nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, foi pela capacitação do Espírito Santo. Então, quando nós cremos, nós já fomos batizados. Então, como é que fica agora o fogo na minha cabeça? Não fica. Você já tem o Espírito Santo. Você faz parte da igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Agora, a Bíblia vai trazer uma verdade para nós. Qual é essa verdade? Efésios capítulo 5, versículo de número... Efésios 5, de número... Já pôs? 5,18? Está mais rápido que eu? Bora lá. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Próximo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Volta 18. Enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo já está com você. Você faz parte da igreja. Essa pessoa já é uma verdade na sua vida. Você só está aqui porque o Espírito Santo já é uma verdade na tua vida. Agora você não precisa ser batizado no Espírito Santo. Você precisa da plenitude do Espírito Santo. Você precisa se encher do Espírito Santo. Dar liberdade ao Espírito Santo. Confessar os seus pecados ao Espírito Santo. Permitir que Ele faça parte da sua vida. Eu já disse isso aqui outro dia. Fala bom dia para o Espírito Santo. Agradece pela tua família. Agradece pelo teu trabalho. Agradece ao Espírito Santo pela capacitação que Ele tem nos dado. Agradece, você já foi batizado, porque todos os povos tiveram já ali a capacitação do batismo do Espírito Santo. Agora nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai falar, Efésios 1,13, só para nós terminarmos, e se o pessoal do louvor quiser subir, vamos embora. Efésios 1,13. Garganta já foi. Quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosses selados com o Espírito Santo. Da onde? A promessa se cumpriu. Por que ela se cumpriu? Porque você já ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quem está entendendo, diga amém. Povos, 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 povos. Um capacitador. Lança a rede, traz. Através desse Pentecoste, nós somos alcançados. Já marcou as nações. Nós estamos juntos nessa.
Agora, Efésios 5, vai dizer o que? Nós vamos nos encher. Dá liberdade a essa pessoa maravilhosa. Por quê? Porque você já ouviu a palavra da verdade, a proclamação da salvação. E agora, você já é dele, você já foi selado. Deixa eu te falar uma coisa, não tem como fugir. Lembra de Jonas? O crente fora do lugar, ele causa prejuízo para ele e para os demais. Lembra de Jonas? O prejuízo que Jonas causou? Você já está selado, faz parte do processo do projeto de Deus. É esse o papel do Espírito Santo. Sabe, estar do teu lado e te capacitar a cada dia a andar em novidade de vida.